Calvário de Libertação, terceira parte, capítulo 3, Os Prelúdios das Tragédias. Conforme o declarara Mateu, a jovem e irrequieta Margarida fazia-se difícil a Dom Hidalgo, usando uma hábil técnica de sedução que surtia vigoroso efeito. Espicaçava-o com olhares arrebatados e retraía-se, aparentando grande pudor. O viúvo aturdia-se e ansiava. Voltou ao repuxo noite após noite, acobertada pela leviandade de Amparito, a serva fiel, estimulando a ligação afetuosa que se transformou numa volúpia em rápido crescimento. Passou-se uma semana após o diálogo entre os dois companheiros, resultando maior abertura e simpatia do anfitrião pelo hóspede, que mais se informava da real situação da família, graças aos exageros verbais do jovem herdeiro. Conforme prometera e concertara, Dom Hidalgo emprestou ao moço a importância para desembaraçar-se dos credores, estimulando-o a disfarçar a reação negativa que lhe trazia a presença da desafortunada concubina, que logo lhe percebeu a transformação, rejubilando-se com o acontecimento. Margarida terminou por confessar ao apaixonado que receava uma reação paterna, negativa às pretensões de ambos quanto ao anelado consórcio, o que se fundamentava. Não se apercebendo do jogo perigoso em que se envolvia, a moça enleou-se perdidamente, já não podendo sofrear os impulsos que a perturbavam. Dom Hidalgo a conquistara literalmente, dominando-lhe os sentimentos. Nesse comenos, Margarida recebeu a visita do irmão, que lhe falou com franqueza. Admiro-lhe a coragem. Desafia a tirania de papai diante dele é um grande risco. A jovem, colhida pelo inesperado do momento, enrubesceu, mas tentou desviar o assunto. Que o traz aos meus aposentos, além da acusação que não tem cabimento? Auxiliar a ave prisioneira, respondeu com certo sarcasmo, e socorrer o visitante apaixonado, se é que o necessitam. Além do mais, pressinto que a velha raposa já suspeita e qualquer indiscrição dos empregados que já comentam o romance à boca chiusa, o surpreenderá no repuxo, como sucedeu a mim próprio. Afinal, pombinha, nossa casa não é um castelo indevassável, um lugar onde nos possamos ocultar longe dos noctivagos, embora as sombras dominantes. Muito bem, redarguiu Margarida revoltada. Que deseja de nós pelo seu silêncio? A maninha está nervosa e soberba, acrescentou com troça. Por enquanto nada, somente desejo ajudá-los. Há muitas formas para forçar uma anuência do dominador. Uma delas será precipitar os acontecimentos, sorriu cínico. Ele prefere perder a vida a ter a honra. Ora, que honra! Exposta aos comentários do poviléu, dos amigos, ao reproche do clero, que, diga-se de passagem, ele e eu detestamos. Sugiro-lhe que comuniquem os sonhos depois de consumados. E pigarreando, vulgar acrescentou. Foi feito o pedido, se negado, vem a apresentação do irreversível. Eu gostaria de ver-lhe a cara arroxeada pela ira e a explosão colérica. Mateu! Exclamou com lágrimas a irmã surpresa. Você nos deseja e a papai lances de tal monta? Ora, vamos lá. Quem o está traindo não sou eu, somente que o detesto em razão de sua avareza, do seu domínio sobre os outros, a mim me incluindo no seu egoísmo desmedido. Mamãe, embora finja não lhe conhecer as dissipações, é mais uma das suas vítimas inermes. Tenho-a surpreendido chorando.
Os motivos? Sabe-os Deus. Você é jovem e ambiciosa quanto eu. A sua felicidade com o conde, que é um homem rico e generoso, abrir-me-á também as portas da libertação. Sairemos daqui, Margarida. Viveremos em locais sedutores, gozaremos a vida. O moço irradiava as emoções da frivolidade que o dominava, numa antivisão da felicidade que não passava do jogo grosseiro dos prazeres físicos, no caminho da exaustão dos sentidos. Fez-se um silêncio natural, grave, comprometedor. Margarida, dominando as emoções em descontrole, ante o olhar penetrante do irmão, fez um esforço para rentrer à soi-même. Nota 40. Voltar a si. Tomando a atitude mais compatível com o momento. Pediu a Mateu que a deixasse a sós, mergulhando em profundo ensimesmamento. Nesse ínterim, ao cair da tarde, em conversa informal com o hóspede, após a cavalgada pelos arredores da cidade, Dom Fernando referiu-se ao diálogo anterior, esclarecendo. Tenho meditado na sua oferta, quanto pensado no seu interesse por estas terras vinícolas preciosas. Como me agrada corresponder à sua nobreza, poderíamos firmar um contrato, no qual o caro amigo me empresta certa soma que, se não paga em tempo hábil, que determinaremos, nossa propriedade será avaliada e resgatará a dívida, sendo-me ressarcida a importância que exceda ao compromisso. Ante o acontecimento, que espero não suceda, mas que o destino decidirá, transladar-me-ei com a família para a corte, agradando a todos. Não se fará necessário um sacrifício de empenhar a propriedade, meu caro, porque me bastará a sua amizade e a sua palavra. Dom Hidalgo desejava exatamente o que lhe era proposto, por confiar no destino que se forja pela traição e se logra pela compra das consciências ominosas. Todavia, para mais implicar na trama, o incauto fingia dispensar a herdade cobiçada. O orgulho do fidalgo era, porém, maior do que o senso de equilíbrio, empurrando-o para o abismo. Sentindo-se lisonjeado, e a lisonja é como gás mefítico que envenena os que lhe sofrem a influência, apertou a mão do consócio, visivelmente satisfeito. Expôs a vultuosa soma de que necessitava, no momento, referindo-se ao valor aproximado das terras e propriedades. Acertou que seria encomendado um documento que se faria sigiloso, selando o compromisso de alta monta. Dom Hidalgo prometeu levantar a importância em Saragoça, rogando ao amigo que se celebrasse o feito naquela cidade, evitando-se comentários desagradáveis ou algum inconveniente da indiscrição de funcionários do pequeno burgo. Em Saragoça, concluiu Jovial, contaremos com o apoio de Dom Santa Maria, que, em face das exigências do amigo, firmará como testemunha, apresentando-nos mais alguém de inteira confiança. A vrai dire, nota 41, a bem dizer. O envolvimento do prelado no negócio produziu em Dom Fernando uma reação negativa, um presságio nefasto. Fitando o sócio e surpreendendo-lhe um ar tranquilo, ameno, desanuviou-se de imediato, voltando ao otimismo. Como a noite começasse a descer o véu de sombras, os cavaleiros retornaram ao solar. No encontro habitual, Margarida confessou ao viúvo suas apreensões, e este ocultou-lhe o plano em curso com o temido genitor. Ele falou-lhe da necessidade de viajar com Dom Fernando a Saragoça para negócios, explicando que retornaria pouco tempo depois, quando enfrentaria a questão do matrimônio. Sentiu-se agora seguro para os intentos porque anelava,
e impulsionado a prosseguir num plano cujas consequências não podia definir. Uma volúpia desconhecida impelira-o para aprender o anfitrião, que lhe abria as portas do lar em amizade, numa rede de fortes malhas, assenhorando-se da filha, comprometendo mais o varão irresponsável e tomando-lhe as propriedades cobiçadas. Algo de nobre, que existe em toda criatura, fazia-o sentir-se repugnante. Ele, entretanto, reagia emodulado pelo desejo do poder. O trauma decorrente da perda dos familiares fê-lo odiar a dita alheia e comprazer-se na loucura que tomava corpo na mente atribulada, em sobressair, dominar, tornar-se tirano também. No íntimo, era covarde, maneiroso, e a impulsividade e a violência de que se sentia possuído eram antes decorrência dos conflitos psicológicos do que de uma coragem máscula gerada na nobreza de um caráter reto. Mateu, informado da viagem do genitor com o saragossano, percebeu ser aquele um momento feliz de completar o plano para libertar-se de Felipa. Recorreu ao amigo, sugerindo que propusesse ao genitor a sua ida, propiciando-lhe um pouco de regalo à juventude. Dom Hidalgo não teve dificuldade em convencer o tarazonês, partindo os três 2 dias depois em carruagem, acolitados por alguns áulicos a cavalo, para impedir alguma sortida de bandidos e para prestar-lhe os serviços habituais. A viagem, àquela época, apesar dos péssimos caminhos, fez-se agradável. À véspera, o conde Del Pilar despachara um servo que o acompanhava para preparar a residência, comunicar o seu retorno, a presença dos amigos, ao conselheiro espiritual e serem tomadas as providências compatíveis com a circunstância. Os viajantes, acalentando suas próprias ambições, todas filhas do egoísmo pernicioso de cada um, ansiavam pela chegada à capital, a fim de se sentirem compensados e livres dos vários incômodos que os afligiam. Mateu antecipava a volúpia do prazer, antegozando os benefícios da fortuna do futuro cunhado, que lhe abrira a bolsa recheada sem maiores exigências. Ignorava, na sua autossatisfação desmedida, as ambições do outro, sobre quem não se dera ao trabalho de aprofundar observações. O conde de Alcalá e Concepción fruía paz, em face da cornucópia da fortuna, derramar-lhe nas mãos as moedas que lhe solucionariam os problemas. Suspeitoso, porém, interrogava-se quais os móveis que teriam levado seu hóspede a tal generosidade. Tranquilizava-se, entretanto, por considerar-se hábil nos negócios e bem amparado pelas autoridades da corte. O viúvo, por sua vez, encontrava nos 2 que se emaranharam nas suas teias bem distendidas a oportunidade de conquistar a mulher amada e, em qualquer época, tomar-lhe os bens. Tinha agora certeza do amor da escolhida e planejava consorciar-se pouco depois, logo se tornasse credor do futuro sogro, que lhe não negaria a solicitação pretendida. Mergulhados em suas reflexões, perderam-se em silêncio, em si mesmar, enquanto as animalhas disciplinadas arrastavam a carruagem pelas terras semiáridas, de quando em quando explodindo em vegetação luxuriante nos vales, às margens dos regatos e do Ebro, em suas sinuosidades majestosas. Dom Manuel de Santa Maria e a criadagem receberam os viajantes com régio cuidado. O palácio do conde Del Pilar, em 3 pisos,
Próximo à Torre de Madalena do Arco do Deão, nas cercanias da veneranda catedral, era uma jóia do período mouro, qual acontecia com as construções dos arredores. Verdadeiro rendilhado de cerâmica cozida, trabalhada e colunas esguias, sustentando abóbadas ladrilhadas em cores harmônicas, com vários pátios internos e repuxos cantantes caprichados. A criadagem vestia a caráter. Recebeu o amo e os convidados com visível satisfação, disputando-se servi-los. Os hóspedes ocuparam amplas peças, rasgadas por janelas externas e sacadas interiores, além dos corredores feitos em ladrilhos e tijolos sem reboco, com bogós rendados por onde o sol do amanhecer era filtrado em jogos de luz e sombra. O conforto, na abundância quase extravagante dos móveis pesados e tapetes antigos, produziu em Dom Fernando um misto de satisfação vaidosa e inveja que lhe passou a espicaçar o sentimento atormentado. O primeiro dia foi dedicado mais ao repouso e à recepção das boas-vindas por pessoas gradas ao palácio e religiosos de destaque na Cúria. O elegante bairro de La Selle hospedava o que era de mais distinto e nobre na cidade, embora outros palácios se espalhassem por bairros diversos da formosa comunidade. O bispo de Santa Maria chefiava a diocese com destreza e disciplina jesuítas. Maneiroso, dissimulava os sentimentos num permanente sorriso sem emoção, estereotipado para aparentar gentileza e bondade que estava longe de possuir. Era, todavia, Sonne Mancé Gris, nota 42, Sua Eminência Parda, título dado a François Leclerc du Trambert, estadista francês também conhecido como Padre José, íntimo de Richelieu, foi seu confidente conselheiro, verdadeiro artesão da política e da fé, nos bastidores do palácio, logrando inclusive a conciliação de Maria de Médici com os demais príncipes da Casa Real. Fundou vários conventos, tentando a conversão dos protestantes franceses. Da Cúria e da Infanta, de quem fora confessor em Madrid. Temido se fizera de certo detestado, embora aparentemente recebesse o respeito e a obediência dos fiéis e do clero menor. Seus pares conheciam-no, por isso toleravam-no. Dom Fernando, de imediato, por possuir uma percepção aguçada e ser do mesmo metal moral, antipatizou com ele à primeira vista. Antipatia, digamos, sem rebuços, que foi recíproca. O bispo percebeu que o seu acurado senso psicológico, com que desnudava as almas no confessionário, o caráter dissoluto de Mateu e detestou-o, tratando-o com frieza, apesar de cortês. Nesse clima, as hábeis mãos do destino trançam as torpezas e vilanias que se consumarão em tragédia. O conde Del Pilar, ao primeiro ensejo, minudenciou-lhe os fatos e sucessos que lhe aconteceram, inclusive relatando o plano que lhe fustigava a mente em torno dos empréstimos a Mateu, já concedido, e ao genitor do jovem em andamento. Afirmou que planejava tomar-lhe a filha e, quando oportuno, o resgate das dívidas ou as terras vinícolas das quais repartiria vasto quinhão com a Cúria. O ouvinte atento tinha fulgurante brilho nos olhos grandes, algo fora de órbitas, enquanto esfregava maquinalmente as mãos alvas e magras, prelibando estranho prazer. O diálogo se iniciara na sacristia da velha catedral e se alongara até a antiga ponte romana sobre o Ebro, que se espreguiçava dolente em sua correnteza clara. Parece-me um excelente empreendimento, afirmou o bispo.
dispensa-se o dote tradicional, que chegará depois de forma menos convencional. Todavia, inquiriu o conde, qual a restrição que o amado mentor apresenta? Havia entre os dois um largo passado de erros e conivências, por diversas existências atribuladas que lhes assinalavam o processo evolutivo. Essas simpatias que geram confidências e irmanam as almas nos atos heróicos ou as levam aos sórdidos porões da criminalidade, quanto essas outras aversões imediatas, espontâneas, que fomentam animosidades e inspiram traições suspeitosas, procedem do ontem espiritual de que ninguém se encontra indene. O homem é hoje o seu ontem inevitável, necessário que se predisponha a analisar esses sentimentos em relação ao próximo, mantendo uma atitude fraternal, sem arroubos nem antipatias, enquanto o suceder dos dias coloca as disposições emocionais nos seus lugares e cada um melhor se desvela. Seja, porém, qual for o sentimento, a fraternidade é o excelente método de comportamento. O bispo e o conde, quanto ambos em relação a Dom Fernando e a Mateu, reagiam sob o efeito de reminiscências inconscientes que afloravam, predispondo-os os primeiros a uma perfeita identificação em relação aos outros e reciprocamente às hábeis manobras da rapina e da delinquência. Todavia, prosseguiu reticencioso o astuto prelado, tem-se indicado os sentimentos da jovem em relação ao genitor? Como se portará no momento de uma definição? A quem elegerá, você ou o pai? Posso afirmar-lhe que conto com a sua fidelidade. É ambiciosa e sedenta de liberdade. Ama-me e já depende emocionalmente de mim. Está ansiosa por livrar-se do pai, da família, embora nutra grande piedade pela irmã enferma, o que me parece um sinal positivo da sua personalidade. Claro, meu filho, sem querer prognosticar algo pessimista, desde que não a conheço, apraz-me adverti-lo que a mulher ambiciosa é mais sedenta do que o homem. Quando no ser feminino se revelam as qualidades negativas e dissolutas, sempre é mais perigoso do que o delinquente masculino. É como se todo o natural potencial de beleza e santificação que jaz inato se convertesse em peçonha estimuladora de forças nefandas, que o torna venal, impiedoso, impúdico. Saberei domá-la, assinarei uma liberdade que não fruirá, ainda mais comigo, que considero a mulher um adorno necessário, um objeto de uso. Se me conceder um filho varão, ser-lhe-ei mais tolerante. Do contrário... Ambos sorriram, numa plena comunhão ideológica vulgar e absurda. Quanto ao problema de Mateu, interpelou Dom Hidalgo. Pretestaremos apoiar a mulher no parto, após o que a recolhemos para que se arrependa da vida dissoluta e ganhe a absolvição com indulgência plenária. Em nossa província, dispomos de mosteiros próprios, donde ninguém se vade com vida. Assim, concluiu o outro, teremos pai e filho em nossa dependência. Para quando pensa em consorciar-se? Por ocasião das festas da Virgem del Pilar, em outubro, homenageando a Senhora Soberana de nossa muito noble, muito leal e muito heroica, sempre heroica, muito benéfica e inmortal Zaragoza. Bravos, muito bem, de acordo. Abraçaram-se e retornaram à igreja, donde o viúvo volveu a sós ao palácio para a convivência com os hóspedes.
ficara concertado que o sacerdote se incumbiria dos termos do sigiloso contrato de empréstimo, compromisso realizado por um notário que exercia igualmente a função de secretário de atas e de outros documentos da Diocese de Sua Excelência. Discutidos os termos do documento, foi ele firmado pelos contratantes e as testemunhas apresentadas pelo bispo. Dom Fernando recorreu a 2 amigos saragossanos, explicando-lhes tratar-se de um documento sigiloso de caráter comercial, cujo texto não se fez necessário ser conhecido. Todos eram cavalheiros distintos e a presença da igreja dava-lhe indiscutível caráter legal. Entre taças de claretes transparentes, trazidos da adega do palácio, de safra superior, a operação selou os destinos dos seus participantes por mais tempo do que eles desejavam e supunham viria a ocorrer. Enquanto isso, Mateu esbanjava a mocidade, vinculando-se aos jovens irresponsáveis da cidade, descendentes dos condes de A e de L, dissipadores e extravagantes, como sói acontecer com as mentes ociosas e exploradoras que vivem da escorcha dos menos favorecidos, assim se atribuindo direitos e privilégios que não possuem nem merecem. O religioso dava conhecimento das leviandades do Borjano e mantinha-o sob vigilância, graças aos informantes loquazes que com ele compartiam as noites alegres, quando habilmente interrogados. Levantada a soma de que necessitava, Dom Fernando seguiu a Madrid, a fim de regularizar os compromissos pendentes, deixando o filho e prometendo retornar logo se desincumbisse das suas e das responsabilidades da coroa que lhe eram afetas. Ressumavam pelo país os resultados negativos das atitudes do conde de Aranda. Nota 43. Conde de Aranda, Pedro Pablo Abarca, nasceu em Saragoça em 1719 e morreu em 1798. Militar brilhante e diplomata emérito, introduziu o treinamento prussiano no exército de Fernando VI. Por solicitação de Carlos III, sufocou os motins de Madrid. Expulsou os jesuítas da Espanha e da América do Sul, quando na função de presidente do Conselho de Castela. Diminuiu os poderes da Inquisição no país. Foi embaixador em Paris e primeiro-ministro de Carlos IV, caindo em desgraça, vitimado pelas intrigas da infanta Maria Luísa com Manuel de Godoy, que o substituiu em 1798. Possuía o título de Conde de Aranda. Desde a expulsão dos jesuítas da Espanha e da América do Sul, bem como da sua interferência diminuindo os poderes da Inquisição. As intrigas na corte multiplicavam-se, fomentadas por Maria Luísa e seu pupilo, Manuel de Godoy, então favorito da infanta. O militar e diplomata que era passou a ser rechaçado em face das suas reações ante os acontecimentos. Apoiada pelo clero, Maria Luísa prosseguiu na teia perigosa contra os que se lhe opunham. Um clima desagradável e de tensões dominava na capital do reino. Dom Fernando inteirou-se dos problemas através do próprio primeiro-ministro, que não abdicava dos seus direitos nem das suas responsabilidades ou prerrogativas. A intriga é sempre a arma dos tíbios e covardes que se acobertam na pusilanimidade, apunhalando suas vítimas com o instrumento que os vencerá. Fomentada pela ambição desmedida e mantida pela inveja que retrata o caráter dos seus ativistas. Como era natural, o tarazonês percebeu a gravidade do momento que o envolvia, já que sabia ser pessoa suportavelmente detestada pelo favorito de Maria Luísa, que não trepidaria em persegui-lo
qual ocorrera na época do ministro anterior. Exultou intimamente com o negócio contratado com Hidalgo, que o colocaria a cavaleiro de algum escândalo ou de outra situação canhestra. Logo, procurou seus credores, liberando-se da tenaz compressora das dívidas e aguardando os acontecimentos. Não obstante os graves problemas que aturdiam o reino, a capital madrilhenha era um encanto permanente. A casa real desbordava-se em prazeres e excessos, procurando espairecer as preocupações que ainda teimavam, como decorrência da vida francesa, que não lograra encontrar o timão para conduzir o país, sacudido por governos ineptos que não correspondiam aos ideais da Revolução. A chama da liberdade, que ali em França fora acesa, ardia em milhares de almas, fomentando os ideais superiores do homem, que haviam explodido nas ruas de Paris e lograram vitória na queda da Bastilha, o hediondo símbolo do absolutismo e do abuso do poder no memorável 14 de julho de 1789. As risonhas cabeças coroadas de toda parte temiam os ecos do idealismo francês, que ameaçava a sua inépcia, sustentada pelo hediondo princípio da arbitrariedade, nascida no conceito infame que era o direito divino dos reis. Todo surgir de pensamento liberal ou amanhecer de ideal e liberdade era apagado com o cárcere e a morte, sob o epíteto vergonhoso de crime de traição. Ninguém jamais conseguira asfixiar a liberdade do homem, nem esmagar-lhe os direitos por tempo indeterminado. Ser livre, embora responsável pelos seus atos, é dos mais sagrados impositivos do progresso, da evolução do espírito no seu trânsito pela terra. Essa liberdade, muito discutida e pouco vivida, tem sido banhada de sangue sempre, mas se levanta vitoriosa dos rios e pântanos da humana dor para clarear os rumos do cidadão na meta do futuro ditoso. Procurando silenciar os pensadores espanhóis e os abutres que detinham o poder, expropriavam os inimigos e também os amigos que lhes caíam em antipatia, sob a torpe acusação de simpatia pelos franceses, resvalando em crime de conspiração contra o rei. Sob o luxo desregrado e os abusos exaurientes, escondia-se o medo que minava as energias da inutilidade alçada ao poder. Dom Fernando, ardente e apaixonado, no apagar das antigas emoções juvenis, sempre fizera da capital o palco e os bastidores da sua natureza atormentada. Embora não se excedesse pública, notoriamente não passavam despercebidos os seus abusos, como, diga-se de uma vez, o dos decadentes da nobreza que sabem desbordoar paixões quando fremem entre os que são da mesma classe, como se afirmam nas suas extravagâncias. O primeiro-ministro solicitara ao amigo e pupilo que aguardasse os acontecimentos antes que retornasse aos seus sítios. Assim, foi despachado um mensageiro para pôr Dom Hidalgo informado dos fatos, bem como Dona Dolores, em Borja, a respeito da demora do seu amado consorte que se alongaria. Aquele ano, de 98, seria responsável não apenas pelas radicais mudanças na governança do país, como pelos sucessos e desgraças das nossas personagens. Célavin Sandrier, nota 44. Escusado é dizer, é evidente, que Mateu, inteirado do impedimento paterno, exultou, já que isso lhe daria tempo de levar adiante o plano concertado com o conde Del Pilar a respeito de Felipa. Desse modo, voltou a Borja pretextando assistir a mãe, devendo retornar uma semana depois com a amante indesejada.
Dom Hidalgo, que mal sofreava saudades de Margarida, planejou visitá-la, no que foi desaconselhado pelo mentor e amigo, que o inspirou a escrever à diva, convidando-a a uma visita ao seu palácio, sendo portador da missiva o irmão, que a deveria entusiasmar, dele fazendo comparsa para, em alguma possível reação paterna, haver um membro da família comprometido. O viúvo explodiu com festa na alma, gritando: "Que faria eu sem a sua sabedoria, meu amado benfeitor?" "Para tanto são os mestres", retrucou com empáfia mal disfarçada, "auxiliar os pupilos no desembaraçarem-se dos seus problemas." Mateu, a princípio, não soube como conciliar, unindo na mesma viagem a Saragoça a irmã e a concubina de passado gravemente reprochável. O conde Del Pilar solucionou a questão sugerindo que ele acompanharia a Mana e seu serviçal, a meretriz, que seria encaminhada a uma casa de campo nos arredores, onde o aguardaria para culminar os trâmites do problema. O retorno do filho diminuiu no coração da respeitável condessa de Alcalá e Concepción as preocupações e angústias de que se via prisioneira. O filho, porém, não tinha sensibilidade nem valor para ater-se por pouco tempo que fosse, aos problemas e aflições alheios. Ególatra pensava primeiro na satisfação dos próprios desejos, para depois, o que não era sempre, atender aos outros. Assim mesmo, na noite da chegada, a genitora buscou-o nos aposentos, procurando um diálogo que lhe diminuísse as inquietações mal sopitadas. Como o rapaz estava animado pelo prelibar dos sucessos que tinha em mente executar, foi acessível e simpático à conversação materna. A matrona, que era o exemplo do equilíbrio no solar, depois de divagar em comentários secundários, passou ao tema real que a interessava. "Mateu, meu filho", falou com voz emocionada, "ultimamente sinto uma aziaga impressão, como se nosso lar estivesse invadido pela trama de tragédias em curso que logo se consumarão." "Mamãe, lá vem a senhora", interrompeu-a o filho, interessado em tranquilizá-la. "Ouça-me, Mateu, por favor, com um pouco de paciência, pelo menos dessa vez." "Está bem, querida", concordou o jovem, tocado pela sinceridade daquela nobre mulher. Vendo-a talvez pela primeira vez, apesar da convivência dos vários anos, encontrou-a grandiosa e superior como dantes nunca notara. Parecia haver um halo de desconhecida claridade envolvendo-a e mais fulgurante ao redor da negra mantilha rendilhada que lhe caía graciosa da cabeça forte, bem penteada. A senhora cercou-se da janela e abriu-a. Um sopro de paz da noite em festa de estrelas invadiu a recâmara, refrescando-a. Dali, emoldurada, Dona Dolores prosseguiu: "Como eu dizia, uma sombra de desgraça penetra esgueirando-se em nossa casa, e algo me afirma que um luto sem termo nos envolverá. Não me preocupam os problemas políticos que sempre tivemos nestes últimos anos, em razão das mudanças em Madrid, mas sim as questões morais que não consigo identificar e as agitações paralelas em decorrência das novas circunstâncias. É algo impalpável, vivo e pulsante, que está conosco, que nos ameaça, sorrateiro e cruel. Digamos que o destino tomou o corpo e passou a coabitar em nossos íntimos, conosco, mas não controlável por nós. Um demônio que se insinua e se predispõe a destruir-nos, filho." "Mamãe, não prossiga", exclamou impressionado Mateu. "Nada nos ameaça. Você está sentindo a falta de papai.
Mas nós estamos em casa, não se preocupe. A verdade é que ele, naquele momento, percebeu a gravidade dos seus planos e a intuição materna certeira atingindo o alvo. Ninguém que aborda do crime não haja sido auxiliado a desviar-se que não receba ajuda divina. A rebeldia teimosa, o temperamento caprichoso, enceguecem e ensurdecem o homem que se faz revel, atirando-o no abismo que ele busca. Nunca, porém, falta-lhe a luz para caminhar com segurança e sair do precipício que o atrai. Como não me preocupar? Insistiu a condessa. Pressinto que você e Margarida correm perigos muito grandes e que este terrível acontecimento que se aproxima levará o seu pai e todos nós à lutosa destruição. Sou, meu filho, como você sabe, a fervorada devota de Nossa Senhora del Carme. Se não me houvesse consorciado com seu pai, ter-me-ia entregue à religião, tomando votos no Carmelo para seguir ao lado das filhas descalças de Santa Teresa. Pois bem, nestes últimos dias, dominada por essas apreensões, busquei a nossa capela e acendi lamparinas à Virgem, rogando-lhe ajuda e inspiração. Curioso é que não me venha ao pensamento qualquer coisa com a nossa pobre Carmencita, como seria natural. Sonhei que me encontrava numa cidade em sombras que não pude identificar, onde dois homens, um nobre e um religioso, tramavam um conciliábulo desventurado contra nós, entre sorrisos maquiavélicos e certezas de vitória. Ouvia-os, mas não lhes compreendia as palavras. Despertei assustada e não quis mais dormir. Na noite seguinte, repeti a oferenda e novamente fui acometida do mesmo sonho. Agora, mais pesadelo terrificante, pois que o via prisioneiro e seu pai tresloucado. Oh, meu Deus, piedade! A senhora prorrompeu em copioso pranto que a sacudia quase convulsivamente. Mateu, vivamente impressionado com a fidelidade da revelação onírica, de pronto identificou os maquinadores da tragédia, como o conde del Pilar e o bispo Dom Manuel de Santa Maria. Sentiu-se perturbado. Todavia, teve a lucidez de chamar uma das amas e acudiu à mãezinha, enlaçando-a num legítimo abraço de ternura e amor, falando-lhe com doçura, buscando tranquilizá-la. A serva que atendeu pressurosa retornou trazendo um líquido calmante que a condessa sorveu com os olhos enevoados pelas lágrimas. O filho asseverou-lhe nada haver que merecesse preocupação, muito embora lhe prometia redobrar vigilância e cuidados. Levou-a aos seus aposentos particulares, solicitando que repousasse. Ato contínuo, desceu aos jardins defronte do solar e mergulhou num profundo cismar de que muito necessitava. A noite luminosa respirava onomatopeias da natureza, como pano de fundo para os acontecimentos que ainda não haviam sucedido e poderiam ser evitados se os envolvidos o quisessem.